Pessoal, aqui então dando sequência ao nosso estudo do Next, eu fiz uma pequena alteração no código do vídeo passado, mais no sentido de organizar as coisas, e agora a gente vai ver um recurso novo. Então, essa pequena alteração que eu fiz aqui foi, ao invés de passar as marcas aqui diretamente como strings, né? Eu criei um banco de dados fake aqui para nós, né? Então, ele só tem algumas tipagens aqui. As marcas elas vão ter ID e nome, e os computadores que a nossa loja vai vender também vão ter alguns atributos. Então, eu só fiz uma tipagem e criei fora esses dados, né? Então, eu criei aqui algumas marcas e alguns computadores. Então, é só isso mesmo, para ele importar aqui e a gente poder utilizar como se fosse um banco de dados, tá? Dito isso, então, pessoal, a ideia é a gente avançar um pouco aqui e começar a criar páginas com rotas dinâmicas. Então, esse é um recurso bem interessante do Next, que ele nos permite parametrizar algumas coisas e, mesmo assim, ainda gerar rotas estáticas, né? Criar páginas renderizadas de forma estática. Então, o que eu vou montar para vocês aqui, a partir do conteúdo da documentação mesmo aqui, vai ser o seguinte: nós temos as marcas e a minha intenção é criar computadores. Então, por exemplo, a gente vai entrar aqui no computers barra 1, que seria o ID 1, ele vai carregar aquele computador em específico, né? Só que com o detalhe de que os dados que a gente vai trabalhar seriam dinâmicos, então por enquanto está aqui nesse arquivo, mas depois vai ser um banco de dados, né? Só que a gente vai ter uma página que vai estar gerando tudo isso estaticamente, né? Então esse é um recurso bem interessante do Next, que a gente pode dar para ele alguns caminhos, dizer, olha, eu quero que todos esses dados aqui você gere de forma estática e mantenha isso em cache, né, para N clientes poderem acessar aquela mesma página sem precisar ficar renderizando novamente. Tá? Então, sim, como eu comentei no vídeo anterior, situações em que os dados eles mudam de vez em quando, mas não sempre. Tá? Então, o Next tem várias estratégias que você pode adotar dependendo do problema. Né? Aqui nesse caso, nós vamos ter um preço fixo, que é o preço de venda desses computadores, as configurações deles. Então, isso aqui não vai mudar sempre. Né? De vez em quando o administrador entrar lá e alterar, né, a gente pode invalidar as caches dele para ele gerar tudo de volta. Mas normalmente não. Durante o dia, por exemplo, N clientes vão acessar essa página, todo mundo vai ter acesso à mesma página estática, né? Não precisa ficar gastando processamento para renderizar isso, tá? Então eu vou começar aqui, pessoal, criando uma pasta computers, né? Nós vamos criar uma rota dinâmica, né? E pela documentação aqui, pessoal, essas rotas dinâmicas, elas têm um padrão que a gente pode incluir parâmetros na própria URL. E esses parâmetros, no caso do Next, eles são enviados pelo nome do arquivo mesmo, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma pasta computers. Dentro, ao invés de eu criar o meu index, eu vou colocar aqui um ID, entre colchetes, ponto .tsx, tá? Então, esse cara aqui, ele vai receber um ID como parâmetro, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Então, eu vou só deixar aqui como computer, o nome do componente, né? E, seguindo a nossa documentação, eles trazem um exemplo aqui, que a gente já vai se aprofundar um pouco mais, né? Nós precisamos fazer duas coisas, basicamente. Nós precisamos dizer ao Next como desenhar a página em específico, que recebe esse parâmetro, e como gerar os caminhos que serão renderizados de forma estática. Então, pensem assim, nós vamos ter lá Computer 1, Computer 2, Computer 3, enfim. Cada um desses caras, ele vai ser renderizado por uma página ID aqui, tá? Por esse documento ID que vai receber esses parâmetros. Mas e como que o Next vai saber quantos IDs tem que desenhar ou quais são esses IDs? Tá? Então, para isso, nós temos uma, uma especificação aqui que nos permite criar uma função que diz quais são esses paths. Tá? Então, aqui, observando esse exemplo, né, ela é uma função que ela vai retornar algo muito parecido com aquele static props que a gente criou, né, só que ela tem um detalhe: nós vamos especificar os paths que ele vai precisar executar. E posteriormente, deixa
Deixa eu ver se está para baixo aqui. Posteriormente, ele vai receber essas static props a partir dos paths. Então, as duas funções trabalham juntos. Uma diz quantas coisas tem que gerar, quantos caminhos tem que gerar, e a outra diz o que fazer com essas static props que ele recebe. Tá? Eu só vou pegar a documentação do TypeScript aqui para a gente ter a sintaxe correta, tá? Porque ela precisa ser tipada, ao contrário das outras do exemplo ali, né, que são para JavaScript. Então eu vou só importar aqui as duas, static paths e o static props. Agora só está reclamando aqui porque eu não coloquei os returns corretos, né? Então, sempre vou seguir a documentação aqui, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a gente observar como é que isso é criado. Nesse caso aqui, o static paths que eu vou começar a desenhar, ele faz uma busca no API, né? Eu vou fazer a nossa busca no nosso arquivo fake lá, né? Então, essas duas primeiras linhas aqui são só uma busca da API. Poderia ser um banco de dados, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Eu vou só simplesmente copiar isso para não precisar digitar tudo. E aí a gente adapta, tá? O que me interessa aqui? Eu quero desenhar os computadores, então eu quero importar o computers, fake computers, que vem lá da minha pequena biblioteca que eu criei aqui, né? Esse pequeno banco de dados fake. Então, só vou fazer aqui, ó, const computers igual a fake computers, por enquanto, né? Isso aqui futuramente a gente substitui por um banco de dados, né? Então, para cada computer desse dali, eu quero fazer um mapeamento, chamado de C mesmo, né? O computer no singular, tá? Também poderia ser. E eu tenho que gerar parâmetros, onde cada parâmetro vai ser um ID. Esse ID depois eu vou utilizar. Perdão, eu estou fazendo dentro do static props, é dentro do static paths. Então depois a gente vai utilizar esses parâmetros lá no static props, né? A gente gera os paths, computa esses parâmetros e manda eles para cima, vamos pensar assim, né? Manda eles para outra função. O Next faz isso automaticamente, tá? Então, de cada computer que está dentro da minha coleção, eu quero pegar o ID. Tá? Então, ele só simplesmente fez um mapeamento aqui, né? De cada um deles, se ele tiver muitas propriedades, eu pego somente o ID, né? A gente pode até imprimir isso para vocês verem depois funcionando, né? Ver o que são esses paths na realidade. E aqui ele deixa uma propriedade, um fallback false, que é simplesmente para aqueles caminhos que não existem, para ele renderizar um 404. Então, se eu tentar acessar o computer 999 e ele não existia ainda, manda renderizar um 404. Se o fallback não fosse isso, ele teria que jogar para uma página do Flow, por exemplo. Vou limpar um pouco aqui. Essa é basicamente a estrutura. Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui. Eu acho que eu esqueci de tipar alguma coisinha aqui. Eu já vou dar uma conferida e já retorno. Desvendado o mistério, pessoal. Ele não pode ser number, tá? Ele tem que ser string, esses parâmetros aqui. Então, eu vou colocar aqui um toString. Tá? Ele está gerando um caminho, né? Então, isso é uma string, na verdade. Tá? Então, está corrigido aqui. Ele está gerando os caminhos que vão desenhar essa página ID. E esse parâmetro que está aqui no nome do arquivo, né, eu preciso de alguma forma interpretá-lo para poder desenhar a página efetivamente para aquele computador em específico. Então vamos lá. Aqui no nosso static props, eu posso receber parâmetros aqui desconstruídos, né? Eu posso obter o ID lá do nosso parâmetros, que pode existir ou não, ponto .id, né? Então ele vai receber os objetos que eu estou enviando daqui, né? E aqui nós precisamos montar aquela estrutura que a gente já conhece lá das nossas rotas estáticas, né? Que é o static props aqui, ó. Então nós temos que montar este objeto aqui. Nós temos que retornar um objeto que contém props, tá? E essas props aqui, pessoal, pode ser qualquer coisa, tá? Eu vou simplesmente retornar aqui o próprio ID, só para vocês verem como funciona, né? Então, deixa eu colocar aqui o próprio ID. Quando eu não coloco, isso aqui é equivalente a isso, ó. ID, dois pontos ID.
né? Quando o nome da variável é o nome da propriedade, você pode omitir, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu estou enviando o quê? Eu estou enviando uma propriedade ID que ela é uma string, nesse caso, né? Então eu vou tipar essa página aqui, né? Vou chamar de computer props. Ele recebe um ID string. E esse cara aqui é computer props. Tá? Então esse ID aqui que eu estou recebendo, eu tenho que fazer dois pontos aqui, ó. Vou tentar imprimir só o ID, só para a gente ver se esses dados chegam de forma correta lá para cada uma das páginas, né? Então, computers não existe, né? 404. Computers barra 1, vamos tentar. Ó, ID 1. Na verdade, eu estou repassando o parâmetro apenas, né? E se eu tentar jogar um 8 aqui, que não existe, dentro da minha biblioteca lá, olha só, eu tenho o ID 1, 2 e 3, ele me retornou um 404. Então, ou seja, o Next está desenhando estaticamente essas páginas, ele detecta todos os paths que são necessários e manda desenhar estático elas e mantém em cache, tá? Então aqui a gente conseguiria até brincar um pouco mais, né? Dentro dessas nossas propriedades aqui, eu poderia mandar os próprios computers aqui, né? Poderia mandar o computer do ID que eu estou selecionando, tá? Como eu não tenho um select para fazer um filtro no banco de dados aqui efetivamente, eu vou fazer o seguinte, ó, esse ID que eu recebi por parâmetro aqui, eu vou simplesmente usar aqui a const, vamos chamar aqui de selected filter igual, vamos pegar o fake computers.filter, que é o método do próprio JavaScript, e eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que computer vai ser retornado quando computer.id for igual ao ID que eu estou recebendo. Deixa eu só ver aqui se esse cara vai retornar sempre falso porque um é number e outro é string. Tá, então aqui to string. Então eu só fiz um filtro aqui mesmo. Esse cara aqui ele vai retornar um array, né? Porque o filter pode retornar mais de um, né? Então eu vou simplesmente pegar o primeiro. Tá? Isso aqui num banco de dados seria uma consulta mais séria, né? Mas aqui eu estou filtrando um deles, tá? E do selected computer eu posso passar todas essas propriedades aqui, né? Então eu poderia passar .id, .cpu, ponto o que eu quiser, ou o próprio objeto aqui, selected computer. Aí a única coisa que eu preciso especificar aqui é os tipos de dados que eu estou recebendo aqui em cima, né? Então esse computer props aqui já não bate mais, porque eu estou dizendo que ele recebe só uma string e eu estou mandando um monte de coisa. Estou mandando um tcomputer inteiro, né? Então eu vou fazer o seguinte, para a gente simplificar bastante as coisas. Vamos imaginar que essa nossa página ela recebe dados, esses dados são do tipo tcomputer, e aqui nas minhas props eu mando data como sendo ele mesmo. Tá? Então eu só estou dizendo que em vez de enviar propriedade por propriedade, eu estou mandando um data aqui em cima. Vamos ver se isso não quebrou tudo. Tá, aparentemente funcionando. Vamos colocar outra coisa aqui. Vamos fazer diferente isso. Vamos especificar. Vamos colocar um spam. Para a gente imprimir mais de um atributo. Um novo spam, que vai ser o... vamos colocar aqui, deixa eu ver o que ele tem dentro. Ele tem CPU, RAM, vamos colocar CPU. Tá com CPU. Para a gente ver se deu certo. Olha só, tá aqui, Core 5. Se eu entrar no primeiro, é Core 7. Se eu entrar no terceiro, é um Ryzen, tá? Então, assim, notem o que a gente acabou de construir. Parece um pouco demais, né?
esse paths aqui, a gente estava até com a intenção de vê-lo, ele está gerando só os parâmetros com só os IDs, olha só. Só os IDs. Então eu gero os paths, gero todas aquelas rotas a partir dos computers que eu já tenho, ou a partir de uma consulta do banco, ou do que eu quiser, né? Se for um feed de um usuário, eu puxo as informações mais relevantes para ele, os assuntos de interesse, faço um filtro e gero os paths para aquele usuário, né? Por exemplo. Então, esse método getStaticPaths, ele só gera isso, ó. Ele gera um array cujos parâmetros são os IDs. Esses IDs eu uso aqui no staticprops, eu recebo eles, né? E a partir desse cara que eu fiz uma consulta fake ao nosso banco de dados, lá, fiz um filter, né, para pegar o computador exato, e mando props para nossa página, da mesma forma que a gente já fez no vídeo passado, né? Então essa passagem de static props é exatamente a mesma. O que muda é que agora nós temos um static paths também, que eu consigo gerar múltiplos paths, né? E se eu tentar mandar um cara que não existe, eu gero 404, tá? Então assim, quando usar esse tipo de coisa? Quando você tem dados que eles mudam de vez em quando, mas nem sempre, tá? Então você consegue inclusive invalidar cache, como eu já mostrei no vídeo passado, e consegue criar outras estratégias, né? Para o caso desses dados mudarem, né? Eles mudam de vez em quando, mas não mudam sempre, e você quer simplesmente gerar uma quantidade X de páginas já estáticas, prontas para serem utilizadas, né? Que pode ir para CDN, né? Isso é uma coisa bem interessante, não sei se eu cheguei a comentar no vídeo passado. Todas essas páginas que são geradas estáticas pelo Next, quando você sobe para Vercel lá, por exemplo, eles sobem isso para a Edge Network, para a rede de data centers deles, e distribuem isso como se fosse um CDN, tá? Então, isso aqui vai para a China, vai para a Europa, para a América, enfim, eles distribuem isso estaticamente como se fossem assets, CSS, JavaScript, que os CDNs estão acostumados a distribuir. Então, você consegue fazer cache ao redor do mundo, você consegue ter latências muito baixas, né? Porque as pessoas que forem baixar isso lá na Ásia vão estar acessando um data center da Ásia e tudo mais, né? Então, é um recurso muito legal. Ele gera isso estático. Você tem propriedade para tunar isso, né? Olhando a documentação, vocês vão ver lá que vocês conseguem invalidar esses caches de tempos em tempos, vocês conseguem fazer algumas estratégias para mandar renderizar de volta, né? Tipo assim, quero gerar minhas promoções uma vez por dia, né? Então, ele vai entrar lá a cada 24 horas e vai fazer um refresh em todas essas páginas e mandar, né? Então, assim, a gente consegue fazer bastante coisa, né? Eu só vou complementar essas informações aqui. Vou colocar aqui uns BR, só para não ficar tão amontoado. E aí, no próximo vídeo, eu quero mostrar para vocês como finalizar toda essa questão de páginas e gerando páginas puramente dinâmicas. Aqui nós estamos fazendo estático com paths, e agora nós temos as dinâmicas para finalizar. Então, só deixa eu concluir aqui e aí eu encerro o vídeo. Então, só finalizando aqui, pessoal, coloquei um depois do outro aqui em linhas, coloquei um bold aqui para a gente deixar ele negrito, preto ali, né? Então, só para mostrar que agora nós temos a nossa listagem de computadores, todas geradas estaticamente, né? Então, o Next ele consegue parametrizar, consegue entender isso e gerar estático para a gente ter um feed de produtos, né? Então, imagine uma loja gigantesca que tem milhares de produtos com milhares de clientes acessando o tempo todo, né? Então, isso gastaria muito processamento, você fica o tempo todo, consulta no banco, mostra o computador para ele, consulta no banco, mostra o mesmo computador para outra pessoa, ou, sei lá, um marketplace que funcionaria no mundo inteiro, por exemplo. Então, a gente geraria um overhead gigante de hardware aí para isso, né? Então, aqui não, a gente consegue gerar caches com coisas que ainda não mudaram, dados que não mudam, e mostrar a mesma oferta para um monte de gente, enquanto aqueles dados forem válidos, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Beleza, pessoal? Então, vou encerrar por aqui.